Se tem uma coisa que acaba com a vaidade de uma mulher é o tal do melasma. Gente, melasma são essas manchas aí que você tá vendo, ó, que surgem na pele. E no rosto ficam mais visíveis e difíceis de esconder. As causas são várias e os tratamentos podem até ser eficazes. No entanto, eles podem ter efeito rebote e piorar essa situação. Por isso, se você já mandou a sua pergunta, eu vou conversar agora com a dermatologista Daniela Ribeiro para tirar essas nossas dúvidas. Doutora Daniela, bem-vinda! Obrigada, como sempre, é um prazer. Prazer é nosso. Aliás, doutora, eu falei que aparece no rosto porque incomoda mais. Mas essa mancha, esse melasma, ele pode aparecer aonde? Em todo o corpo? Ele pode aparecer também no pescoço, no colo, nos braços, tá? Então, nessas regiões, mas assim, a grande maioria é rosto mesmo. E é geralmente onde as pessoas se incomodam mais. E tem bastante pergunta que o pessoal mandou aqui, então obrigada pela sua participação. Vamos colocar a primeira no ar já? A Márcia mandou. Boa tarde, Gi. Tenho melasma. Já gastei bastante com estética, mas não consegui me livrar. Cada vez mais aumentando e mais escuras. Olha só, não fico sem protetor solar e sem base para esconder o melasma. O que fazer? Tô junto, Márcia. O que fazer, doutora Daniela? É muito difícil. Primeiro, eu acho que assim, o melhor tratamento é o tratamento normalmente domiciliar. É claro, a gente não está examinando, então não... O ideal é ela passar por um bom dermatologista que tem experiência com isso e tem que revisar todas as medidas que a pessoa está fazendo em casa, desde os hábitos de vida, que muitas vezes a pessoa continua indo para o sol ou gosta do sol, ou tem um trabalho que exige isso e aí é muito difícil controlar esse melasma, né? Então, isso tem que ser muito bem explicado. Os tratamentos sem auxílio de um dermatologista e antes de esgotada todas as opções, ele não deve, em hipótese nenhuma, ser instituído, porque ele pode realmente causar rebote, que foi o que você falou. Então, tem que excluir todas as questões, né? Ver o que está piorando primeiro esse melasma, melhorar os tratamentos domiciliares para depois pensar em fazer alguma coisa a mais. Tá certo. Então, avaliar cada caso, né? Sim. Mais pergunta na telinha. A Nelma, manchas durante a gestação é possível reverter? Obrigada, Nelma. Esse é um assunto que gestação e melasma é um negócio que anda junto. Por que acontece isso? Pelas questões hormonais da gestação, né? Então, o hormônio é como se ele fosse um alimento para o melasma, assim como o sol. Então, ele exacerba nesse período devido à questão realmente hormonal, tá? Normalmente, pós-gestação, isso diminui esse estímulo hormonal, mas daí, claro, as manchas permanecem e aí você vai instituir o tratamento, tá? Então, muitas vezes, esse que aparece na gestação, ele reverte sim. Os casos mais difíceis são aqueles que já foi tentado vários tratamentos e que não respondem, como foi o caso da primeira pergunta. Perfeito. Mais perguntinha na nossa tela. A Elaine mandou pra gente. Obrigada pela participação de vocês, viu? Boa tarde, tenho umas manchas vermelhas na bochecha. Se vou no sol, elas ficam mais fortes. Será melasma? Boa pergunta, porque olha lá, ó. Tem diferença, né, doutora, do que é melasma e eu acho que isso aí não é, né? Não, isso aparentemente é uma rosácea, tá? Mas às vezes, hoje a gente já sabe que o melasma, ele cursa com um aumento da vascularização nesse local. Então, tem mais vasinhos ali nesse local. E esses vasinhos, eles são responsáveis por aumento do processo inflamatório que ocorre no melasma, né? E isso vai fazer com o quê? Com que quando você vai para o sol, o vaso dilata. Então, vai mais sangue nessa região. Então, pode sim ser melasma ou pode ser rosácea. Aí precisa passar no dermatologista, ele precisa examinar, né, mais de perto para poder realmente fazer o diagnóstico e tratar da forma correta. Porque a rosácea, a questão do vermelho é só tratada com laser, né? E o melasma não. Em alguns casos você vai, se tiver muito vaso, também às vezes a gente usa laser para diminuir esses vasinhos na região. Nessa questão de tratamento do melasma, doutora, a gente sabe, como eu falei, o efeito rebote. Muita gente usa o peeling ou outros tratamentos que eu ouvi falar que pode sim ter efeito rebote. Ou seja, você vai ter uma clareada inicial, depois isso vai acabar revertendo e vai ficar mais escuro. Qual que é o perigo disso? Tem que cuidar muito com o que vai fazer para o melasma, tá? Por isso que o primeiro tratamento é o em casa. Aí não respondeu, você parte para outras medidas, mas tudo tem que ser feito muito com calma, muito de leve, né? Muito devagar, introduzido algumas medicações no pós-imediato para que isso não aconteça. Então esse negócio de em qualquer lugar fazer peeling, provavelmente vai piorar esse melasma, tá? Então tem que ter realmente um acompanhamento médico, não é todo tipo de laser que pode usar, né? Então tem que ser laser que não utilize calor, que daí tem menos risco de causar rebote, tá? Então, às vezes o paciente até fala, nossa, mas minha pele não aconteceu quase nada. Justamente, porque o laser que a gente pode usar no melasma, ele não é para causar processo inflamatório importante, né?
E além disso também, daí o laser que a gente tira os vasinhos, mas também tem que ser muito leve, não pode ser nada forte. Então não é qualquer tipo de tratamento que pode realmente ser feito. Inclusive microagulhamento também tem que ter esse cuidado. Perfeito, olha aí, tanta coisa que a gente ouve. Mais pergunta aqui na tela. Claudineia, boa tarde. Já fiz 2 tratamentos estéticos para melasma, nenhum adiantou. Segundo a esteticista, melasma tem a ver com estresse. Confere isso, doutora. E também ouvi falar de um tratamento com um remédio Oliolar. Sabe o que é, né, doutora? Gostaria de saber o melhor tratamento. Olha aí, já completando o que a gente estava falando. Obrigada, Claudineia. Então, o estresse, ele não tem nenhuma relação assim tão, né, assim, importante com melasma, tá? Ainda bem, né? Claro que, pensando naquele fato das pessoas que têm vaso, se houver uma vasodilatação, porque a pessoa está muito estressada, poderia até se pensar que tem relação. Mas não é, assim, uma coisa bem definida cientificamente, vamos dizer assim, tá? O Oliolar é um tipo de suplemento oral, né, que é manipulado, que um dos benefícios poderia ser em relação ao melasma, mas também não é nada que tenha, assim, uma comprovação científica para todo mundo que tem melasma sair usando, tá? Então, com a orientação do dermatologista, com outros tratamentos, ele pode ser um aliado, tá? Mas só ele sozinho não vai resolver. O que é muito importante, tem que deixar claro, é que o melasma, ele não cura, ele só clareia. Tá? Então, na hora de você investir num tratamento, você tem que estar bem ciente disso, que é uma coisa que você vai fazer, vai dar uma clareada, né, para você passar, vamos dizer, o inverno melhor. No outro ano, pegou um solzinho, vai voltar e vai ter que tratar de novo. Assim como a gente com botox nas rugas tem que fazer sempre, para o melasma também. Muitas pessoas buscam uma solução definitiva e isso não existe. Daí é melhor fazer a camuflagem, né, e não tratar, se for o caso. Tá certo. Dá tempo ainda de mais uma perguntinha, bota lá. Ana Maria, as minhas estão aumentando, sempre uso protetor, mas não está resolvendo. Estou desconfiada que o uso da base aumentou minhas manchas. Doutor, olha lá, uso da base, a base incorreta, que a gente sabe que às vezes tem metais, pode ocasionar também? Não, tá? Não? Normalmente a base, ela até faz uma proteção física por causa do pigmento, então ela até barra essas lâmpadas do dia a dia, né? Então a base, a maquiagem, ela protege um pouco mais até, tá? Mas muitas vezes, assim, te falo que mais de 90% das pessoas, elas muitas vezes estão usando o produto errado, né? Então elas às vezes não estão usando o protetor adequado para o caso dela, não está repetindo o protetor, não está cuidando com as atividades do dia a dia, às vezes não está usando um protetor oral, que é outra coisa importante, tá? Para usar para o melasma. Então, isso precisa ser revisto. Maravilha. Fran, tá dizendo aqui que tem mais pergunta, mas não dá tempo, né, meu amor? Tem que encerrar? Ah, que dó. A gente volta a falar desse assunto. Então, doutora Daniela, obrigada por estar aqui com a gente, com tantos esclarecimentos.